en silencio el móvil, sino apagado, por favor, porque se mete por la... incluso afecta a veces hasta la imagen, hace vibrar la imagen, es una... Poca cobertura, pero efectiva. Bueno, vamos a empezar un poco retrasados, pero creo que merece la pena hasta el café. Cuando queráis. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal lo estáis pasando? Yo estoy de maravilla, ¿eh? Estoy desde ayer. Alguien decía esta mañana que esto es histórico, que las grabaciones que estamos haciendo son históricas, lo que están haciendo el equipo de Joaquín. Yo creo que esta vez no se exagera. Bueno, pues si buscáramos ahora mismo las enciclopedias de la red, tan llenas de lugares comunes, como sabéis, información biográfica sobre Vitorino, seguro que aparecería en el primer párrafo algo así como: Vitorino es uno de los más grandes cantantes portugueses de la vieja guardia de la Revolución de Abril del 74. Bueno, lógicamente ese es el tópico, ¿no? Y por eso mismo no podemos quedarnos ahí. Vitorino es un heredero directo de aquellos personajes, de aquellos bardos de hace 1000 años sobre los que tanto habla y escribe Joaquín, aquellos juglares, aquellos mimos, goliardos, que con sus interpretaciones teatrales y musicales contaban historias, que servían magistralmente de la enorme y poderosa fuerza de las pasiones, de las grandes fuerzas que desde la misma creación han movido el mundo. Hablo, y ya sabéis de qué, del amor, del odio, del honor además en su resultado en duelo, que es una epidemia más mortal que la propia peste, hasta no hace muchas décadas. Pero es que Vitorino, además de pertenecer efectivamente, con todos los honores, a la vieja guardia de la Revolución de Abril, es un gran artista, es un intérprete consumado que conoce bien los resortes de la tradición, que sabe como pocos ir más allá de la mera declamación artística, que es capaz, y lo vamos a ver este mediodía, es capaz de traspasar el corazón y hasta la desconfianza inicial que puede tener cualquier auditorio. Es difícil, pero tampoco es nada nuevo, ¿no? Así lo hacían también los viejos intérpretes del romancero. Vitorino es, por tanto, un intérprete consumado, no solo por lo que dice, en muchas ocasiones la historia ya la conocemos, sino por cómo lo dice. Por cómo lo dice. Y ahí está el nervio, y ahí se encuentra el núcleo duro del simposio de este año, que tiene como denominador común la voz y como particularidad el mensaje. Así que, Vitorino, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Piedra, en este reencuentro de amigos. Bueno, ¿qué tal está? Yo decía al principio que estaba muy bien. Estás feliz também? Tens que falar mais devagar. Eu vou ter alguma dificuldade em transmitir o que quero dizer, porque eu vou tentar falar em português. Porque se falo em castelhano fico ridículo, às vezes. Não tenho vocabulário e falo uma espécie de portunhol, que é uma língua que se fala na fronteira portuguesa e espanhola, sobretudo ali cerca da minha terra, da minha vila, é uma vila pequena, e é uma língua que se fala nos supermercados e para comprar rebuçados e para ir comprar Coca-Cola à Espanha, porque antes não havia Coca-Cola em Portugal. Salazar não gostava de Coca-Cola, mas em Espanha havia Coca-Cola e Colgate, e então falávamos um portunhol e falámos ainda uma língua inventada, e é isso que eu vou tentar evitar. Mas se eu tenho problemas, eu pergunto a algum tradutor, e tu, Carlos, tens que falar mais... Mais português. Não, mais devagarinho. Mais devagarinho para eu te entender. E antes de tudo, antes de me fazer alguma pergunta, deixa-me agradecer ao Joaquim Dias que me tenha convidado, porque encontrei amigos que não via há décadas. E encontrei-os iguais, alguns até mais bonitos. Maria da Malveta está lindíssima. Amâncio Prada está esplendoroso na sua... E Paco Ibáñez é um velho companheiro que eu conheci em França, que tive a sorte de conhecer em França. O Pablo Guerrero, ainda tenho esses discos, todos que vocês têm, que me têm mostrado, eu tenho também. Em minha casa tenho a sorte de ter esses objetos maravilhosos, que eram os discos grandes, que traziam a informação toda, as capas muito cuidadosas, muito cuidadas, com um grafismo maravilhoso. De facto, os discos eram um objeto muito bonito e o seu apogeu eu vi ontem no Museu dos
gramofones. Ainda não deixei fazer-te nenhuma pergunta, mas vais fazer muitas. Ainda não deixei ele fazer perguntas, mas é só dizer que, de facto, perdemos com o facto de aparecer o CD, começou o desaparecimento, vai ser o fim do disco. Porque ontem estive no museu lindíssimo do gramofone, onde vi o princípio do disco, vi pela história e estou a assistir, infelizmente, ao fim do disco. Diminuiu o tamanho, é frio a escutar, a escuta também é muito pior do que o chamam-lhe LPs em Portugal. E ele vai desaparecer como objeto. Agora faz-me tu uma pergunta, sim, Vitorino, como veis, va a conversar con nosotros en portugués. Bueno, no creo que haya muchos problemas, de hecho lo estamos viendo. Habla despacio, más o menos como se habla en su tierra, en Alentejo. Sí, sí. Y en todo caso es mucho mejor que hablar portuñol, por supuesto. Bueno, pues vamos a comenzar. Y seguramente nos será más fácil indagar en las claves y en la intención de la obra artística de Vitorino si vamos al comienzo, como siempre, ¿no? Al principio de todas las cosas. Y el principio de todas las cosas es el fuego del hogar, donde podemos imaginar también, por imaginar que no quede, un Atrévete, los tíos y los hermanos mayores de Vitorino, tañendo guitarras, acordeones, cantando viejas melodías, de modo que podemos, desde el principio, ver cómo la tradición, la poderosa tradición, ha estado ligada y presente en Vitorino desde el comienzo de su vida. En Redondo, en el Alentejo, en fin, y como toda historia, como decía Delibes, consta de un paisaje, consta de un nombre y de una pasión, pues vamos a comenzar con el paisaje, Vitorino. Háblanos de Alentejo e de Redondo. Alentejo. Isto faz-me lembrar do Alentejo, aqui Castilha, mas não tem árvores. Quase não tem árvores. O Alentejo é muito plano, mas tem muita árvore da cortiça, que nós chamamos sobreiros, e azinheiras. A azinheira é a encina. Eu sei porque há um pueblo em frente de Barrancos que se chama Encina Sola. Encina Sola a azinheira é uma constante na minha paisagem. E estive a ouvir com muita atenção o Pablo Guerrero e a minha infância é paralela à dele no tempo e na geografia e no espaço. Pablo Guerrero estava na margem esquerda do Guadiana e eu estava na margem direita do Guadiana, vivendo as mesmas vivências, caçando pássaros, ir aos grilos, e meter os grilos na boina que eles cantam cá dentro. E ficam a cantar, se os põe, tem um calorzinho nosso e os grilos cantam dentro da boina. E ver os homens do campo a cantar a canções de trabalho, modas, como se diz no Alentejo, de trabalho. Felizmente no Alentejo não proibiam muito de cantar enquanto se trabalhava, mas a vontade de cantar era complicada porque passavam muito mal os alentejanos, sobretudo até começarem a emigrar para a margem esquerda e para a margem sul de Lisboa. O alentejano, Minhoto, esse sim vai muito começa por ir para a França no fim dos anos 50, princípio dos anos 60, de tal maneira que a segunda cidade de Portugal era Paris. A primeira era Lisboa e depois Paris tinha cerca de 700 mil portugueses, mais habitantes que o Porto. E o alentejano normalmente vai até o Rio Tejo e só passou o Rio Tejo depois de haver ponte, porque ficou na zona industrial de Lisboa, que é a margem esquerda, que é o Barreiro, o Seixal, por ali ficaram os alentejanos. E eu assisti a esse movimento todo de migratório, a minha vila a ficar com muito menos habitantes do que o que tinha, agora ainda tem menos, e os ofícios foram-se todos embora para ir trabalhar numa indústria duvidosa na margem esquerda do Rio Tejo. Desapareceram os sapateiros. A minha terra era uma terra de oleiros, tinha 70 olarias em 1958, 59. Agora tem 4, ainda tem. São os velhos que ainda trabalham olaria. Aliás, eu vou tentar, através do Joaquim Dias, mandar uma peça de cerâmica à Maria del Mar Bonet, porque a cerâmica do Redondo, da minha terra, é lindíssima e é muito espontânea ainda. Vem talvez dos tempos dos árabes. Havia uma colonização árabe muito forte na zona do Redondo, de Borba, de Vila Viçosa. Na zona do Redondo estiveram palestinianos a colonizar aquela zona do Redondo e suponho que sírios. O meu discurso é muito disperso, não tenho memória
e já estou na cerâmica, quando devíamos estar... estás-me a perguntar como é que eu vivia a minha infância. O Pablo Guerreiro explicou-a quase toda. Também com a vantagem de ter músicos em minha casa. Na minha casa havia e há um piano, clarinetes, violinos, violoncelos, contrabaixo, não é violoncelo, concertinas. O meu avô tocava concertina, tocava bandolim e havia nas vilas pequeninas do interior português, havia até pouco tempo tunas. Uma tuna é uma coisa maravilhosa. Tunas com instrumentos. O que veio destruir completamente essa cultura popular, que era muito organizada pelos republicanos no fim do século XIX e pelos anarcossindicalistas, essa cultura foi toda destruída pela televisão. Quando chegou a televisão, primeiro começa a rádio a destruir as melodias e a criatividade local. Como estamos muito isolados, a criatividade, a música, a poesia, o romanceiro é muito rico em todo o interior português. Quando chega à rádio, e a rádio curiosamente chega a Portugal por causa de Espanha, por causa da Guerra Civil de Espanha, porque era preciso fazer propaganda muito forte contra a República Espanhola, então o regime de Salazar, e há um oficial, um major, Botelho Muniz, que cria a primeira rádio em Portugal para fazer propaganda contra a República e contra os vermelhos em Portugal. Aí a rádio toma força por uma razão sempre estranha, porque é uma rádio que é criada por razões rigorosamente políticas. Se vocês têm atenção, sempre o poder se apodera dos meios de comunicação mais sofisticados, parecendo muito buçal, porque Salazar era um homem buçal. Vinha muito buçal. O que eu quero dizer buçal? Domingos, buçal. Um paisano. Era muito, sim, era muito paisano, do seu ponto de vista, sim, muito campesino no mau sentido, porque campesino... Paleto. Isso. Porque tinha uma cultura humanista muito forte, que estudou em Coimbra e estudou no seminário, mas do seu ponto de vista da relação com o povo português, ele era muito distante. No entanto, teve a inteligência de criar, no fim dos anos 30, criar a rádio em Portugal, e aí começa a destruição da cultura rural popular do interior português. Mas a maior destruição vem com a televisão. Quando chega à televisão, diz-me. Se ele não me faz perguntas, eu já não me calo. Durante uma hora. Mas estão a perceber o português? Sí. Que bom. Bueno, son recuerdos de la infancia, recuerdos de hace mucho tiempo. Un paisano tuyo, un portugués del tamaño de Saramago, al que tuvimos algunos la suerte de conocer y tratar en el pueblo de Tías, en Lanzarote, hace ya muchos años, junto con Pilar del Río, se declaraba deudor de su abuelo, ¿no? El Abú, el hombre más sabio que había conocido y con el que vivió sus primeros años. El abuelo, que la víspera de su muerte se despidió de todos los árboles de la huerta, dándoles un abrazo, ¿no? Abrazándoles uno a uno. Bueno, qué historia tan bonita para hacer una canción, ¿no? Pero no quería preguntarte eso solamente, sino saber si en tu vida, si en tu infancia, en esta casa familiar de Alentejo, tuviste también un personaje similar. Alguien que con sus palabras o con su conducto hubiera dejado en ti una huella indeleble, ¿no? Una huella que dura hasta ahora mismo, como el Abó de Saramago. ¿Tuviste? Eu tenho muita sorte que eu tenho uma família muito grande. Eu tenho 4 irmãos, tinha muitos tios, do lado da minha mãe e do meu pai. Só por curiosidade, o lado da minha família, da minha mãe, há um lado que é extremenho. Meu trisavô era Valentim, de Cheles, ao pé de Alconchel. E outra parte da minha família é catalã, porque quando houve as invasões francesas, muitos catalães vieram para o Alentejo tratar da cortiça, corcho, se diz. Eu não sei o que a Catalunha tem a ver com cortiça, mas as famílias de nome catalão, que ainda existem muitas, ao pé de Azaruja e ao pé do Redondo,
Por exemplo, Olga Prates, que é uma grande pianista portuguesa, é Prates, é catalã. Os Pepes, estão ali, há muitos Pepes na zona da Azaruja. Há muitos vestígios de catalães que vieram no século XIX para ali. A minha família é judia catalã, parte de extremenha. E a outra parte é que é mesmo portuguesa. Sou Salomé, sou marrano, seguramente. Entram por Belmonte e vêm depois para o Alandroal, que faz fronteira exatamente com Cheles, se diz, não é? E perto de Olivença, e temos essa mistura fronteiriça muito grande, como dizia o Pablo Guerreiro, e todos dizem. As fronteiras são impostas. Quem inventou as fronteiras foram os romanos, sabia? Os romanos inventaram cada coisa. As fronteiras são impostas, eram impostas de um lado a guarda republicana, do outro a guarda civil, mas as famílias cruzavam-se e as culturas também se cruzavam muito, e tenho essa referência muito, muito forte do meu avô, que tocava instrumentos e era um grande boêmio, era ferrador. O ferrador era um personagem importante nas vilas pequenas, nas terras pequenas, porque além de tratar das bestas, arrancava dentes. Não sabem que o ferrador é que arrancava os dentes, tinha os meios, seguravam o homem e arrancavam, davam-lhe aguardente, arrancavam dentes. Pelo menos em Portugal o ferrador arrancava também dentes, se calhar aqui também. E é um personagem que me acompanhou muito, porque ele felizmente viveu muito tempo e acompanhou-me, e sem saber tocar piano, ensinava-me a tocar piano, com sempre meio bebido, gostava muito de vinho. Ali praticamos muito, a cultura do vinho é muito importante na minha zona, primeiro porque há muitas vinhas, e como há cerâmica, faziam-se talhas de barro muito grandes, não sei como se chama. Hornos. Los hornos. Los hornos. Para fazer... Não, talhas para fazer o vinho. Sim. Aí se faziam muito cubas de barro, são feitas de uma maneira incrível, que agora não posso explicar, lindíssimas, e ainda tenho a sorte de haver um oleiro no Redondo que faz talhas, e eu há 10 anos eu pedi-lhe que me fizesse 4 talhas de 300 litros, são assim desta altura muito bonitas, e eu faço vinho dentro dessas talhas, delicioso. Ali muitos fazemos vinho nessas talhas. A cultura do vinho é muito importante, primeiro porque o vinho, desculpa, já te vou deixar fazer perguntas. O vinho apoia a desgraça e a miséria. O vinho aquece, o vinho adoça a pobreza, e a cultura do vinho é muito, muito importante na minha terra. E a qualidade do vinho é extrema. Há todo um cancioneiro à volta do vinho, e é sempre à volta do vinho que se vive ainda, mas que se vivia muito mais. Porque, entretanto, chegou a cerveja era só os ricos é que bebiam cerveja, era muito cara. A cerveja agora é mais barata que o vinho. Então, os pobres tentam sempre imitar os ricos durante um tempo e começaram a beber cerveja, mas agora já se reconsideraram com o vinho e continuam a beber muito vinho. Há um nível muito alto de alcoólicos no Concelho do Redondo, de Borba e Vila Viçosa. Havia muitas crianças anormais por filhos de alcoólicos. Portanto, o vinho tem uma cultura muito forte, e quando é bebido em demasia faz cirroses. Mas eu ainda não tenho. Bom, tenho que deixar o Carlos fazer umas perguntas, e também no meio dessas perguntas tens que me deixar cantar uma moda velha alentejana e uma moda nova, e um bocadinho de um romance que o Joaquim Dias gravou em castelhano, e esse romance que eu aprendi-o no Algarve, de onde ele foi, daqui para o Algarve, intacto, igual, com o mesmo, o texto é igual, só muda o nome da figurona, que no Algarve chama-se Laurinda e aqui chama-se Catalina. De maneira que faz-me perguntas, e quando quiseres dá-me espaço para eu cantar estas três. Eso es hecho. Vamos a hablar de romances, además. Não calo, hoje não. Bueno, Vitorino, como veis, es un personaje con una vida artística muy, muy extensa, porque además de músico, además de intérprete, bueno, estudiaste arte, ¿verdad? Estudiaste arte.
Estudei Belas Artes em Lisboa y en París. Al principio te tomaba más en serio la pintura incluso que el mundo de la música, ¿o no? Sim, tomava mais a sério porque eu pensava que ia ser desenhador de banda desenhada. Em Espanha tem uma tradição muito forte da banda desenhada humorística, corrosiva. TVOs. Muito boa, Espanha. Os franceses tinham, eu estava muito próximo de alguns autores de banda desenhada, o Reiser, do Charlie Hebdo, e Lara Curie, Jornal Bête et Méchant. Eu gostava muito, eu julgava, eu ainda comecei a organizar uma exposição com os meus amigos de Paris, em Bruxelas, os portugueses íamos expor a Bruxelas. Mas eu vi um boliviano em Saint-Germain-des-Prés. Eu trabalhava trabalhava vagamente também, é tudo muito vago. Num self-service, que é uma coisa muito rara, em Portugal não havia self-service, ires buscar a tua comida, e comeres e depois pagares. Que era La Source, talvez o Paco Ibanez se lembre, La Source, à la droite, Canton des Sangles. Si la conozco, el Odeón. J'y trabalhei, moi. Eu trabalhava lá e saí e vi um boliviano que cantava e com a boina, ele tinha muito mais dinheiro na boina do que eu ganhava numa semana assim. Boliviano, vamos a ser uma sociedade. Eu canto contigo e pedimos os dois. E eu toco muito mal guitarra, mas comecei a cantar modas alentejanas, acompanhada à guitarra, e o boliviano depois cantava e ainda me ensinou umas sambas argentinas que ele cantava maravilhosamente. E ganhei muito mais dinheiro cantando na rua do que trabalhando na Sursa. Deixei o trabalho e fui para a rua cantar com um boliviano. Aí começou a minha vida artística como cantor. ¿Cuántos platos habrás lavado en tu vida? Allí. Eu tinha sorte que eu não era de La Plonge, chamava-se La Plonge, os que chamavam. Quem lavava prata eram os marroquinos. Eu levava, estava um pouco acima, hierarquicamente. Levava o vinho para as prateleiras, era cavista. Trazia o vinho e punha vinho e cerveja e água, tinha que estar sempre a pôr porque passavam e levavam. E dava muito aos... Lembro-me dos meus amigos marroquinos, eu passava-lhes muito vinho, que se emborrachaban. Bueno, supongo que las motivaciones de un joven portugués de la época no serían muy diferentes a las de otro joven español a la hora de salir al extranjero, estar en París. Exatamente as mesmas. Era salir de un ambiente viciado, irrespirable, gris, el ambiente de la dictadura, y precisamente se trataba de saber a qué olía, ¿no? Bueno, iba a decir la democracia, pero mucho mejor a qué olía la libertad. Los portugueses lo supieron antes, un año antes. ¿A qué huele la libertad? A que cheira? Sí. Cheira maravilhosamente. Cheira a todas as flores que tu podes imaginar. Cheira a todas as flores, sobretudo as flores do campo, que cheiram muito melhor do que as flores das floristas. ¿Militabas en algún partido político en esa época? Nunca militei em partidos políticos, nunca, até agora, resisti. Eu sou muito admirador da história do anarcossindicalismo português, que é um momento muito, muito interessante em Portugal. Chegaram a ter um diário que se chamava A Batalha e que editava 19 a 20 mil exemplares por dia. Portanto, foi um movimento muito, muito forte. Passou muito depressa, sobretudo depois da implantação da República, ele quase desapareceu. Mas era um movimento político muito forte, muito ligado à carbonária portuguesa, e eles, de certa maneira, foram os responsáveis pela implantação da República, e foram eles também, mas aí mais a carbonária. Foram os carbonários que mataram o rei e o príncipe. Eu não gosto muito dessa questão de o assassino político, mas o rei português foi morto porque ia deportar 400 republicanos para Timor ou para Angola, o que quer dizer que ia condenar à morte 400 republicanos. Quando ias para Timor ou para Angola, a febre, tu matava as sezões, não sei como é que se diz aqui, a febre, sobretudo febre amarela, malária, tudo matava. E então, ele assinou o decreto, antes dele executar
a deportação, a Carbonária matou a ele e ao filho. Bueno, fue en los 70 más o menos, ¿no? Cuando conociste a Zeca Afonso. Anos 60, anos 60. ¿Cómo fue ese...? Eu estava a cumprir o meu serviço militar num regimento para onde iam os estudantes, porque o exército português não tinha quadros suficientes para fazer 3 frentes de guerra: Guiné, Angola, Moçambique. Então recrutava quadros nos estudantes para mandar no exército. Isso foi o seu erro. Foi o erro do exército, quando infiltrou o exército de estudantes que tinha uma consciência política muito forte em Portugal. E eu também estava a fazer a recruta em Tavira, e José Afonso era professor em Faro, isso é tudo muito próximo, no Algarve. E uma vez vi um anúncio: Dr. José Afonso canta na Casa do Povo, na Casa dos Pescadores de Olhão. E fomos todos. E aí encontramos José Afonso. Depois veio o que é ridículo ao mesmo tempo nos militares. Havia uma festa de finalistas dos cursos de militares para ir para a guerra, e convidámos José Afonso para cantar na festa em Tavira. Havia generais à frente e tudo, e o José Afonso cantou uma canção lindíssima. Eu segurei no papel. José Afonso não tinha memória nenhuma. Para começar, a nossa recruta era segurar as letras de José Afonso, para começar, antes de cantar. Ele cantou uma canção lindíssima que era: ao romper da madrugada, no quartel da guarda, senhor general, manda embora a sentinela, manda embora e não lhe faça mal. Os generais não perceberam que eu estava a cantar. Foi o meu primeiro encontro com o José Afonso, ficámos amigos. Bueno, y enseguida comenzaron las colaboraciones artísticas, supongo que también había admiración. Logo em seguida não, porque houve muita história no meio, mas... Bien, pero por ir un poco rápido, porque es que tu historia es enorme, además. Es enorme. Eu disse-lhe. Sí. Mas hay... siempre hay saltando histórias. Siempre hay un hito, bueno, pero vamos con lo importante seguramente. Siempre hay un hito, un acontecimiento, un gran concierto, ¿no? Un encuentro musical con el público entregado. No sé cuál fue exactamente. ¿Fue el del Coliseo? Foi do Coliseu antes do 25 de Abril, sim. Estabais, bueno, estaba Zeca, estaba Godinho, no sé si Fausto... Estava Sérgio Godinho, Fausto, Manuel Freire, estavam todos, praticamente todos. Houve um concerto antes do 25 de Abril, mas depois do 16 de Março, porque houve uma tentativa de golpe militar no dia 16 de Março de 1974. Estava em Madrid com José Afonso, tínhamos ido cantar à Universidade Complutense, não? Pode ser, não é? Sim, sim. E sempre com grandes... Os nossos amigos de Espanha estavam sempre connosco, muito amigos, protetores protetores em relação à polícia franquista também, porque já está, o franquismo, quando decaiu, ficou muito agressivo. E então, como sabiam que o José Afonso estavam sempre à volta de nós. Tínhamos muitos galegos sempre connosco, mesmo em Madrid, e não me lembro do nome de todos, mas lembro de La Bordeta, de Elisa Serra. Havia um festival dos Pueblos Ibéricos. E eu creio que isto teve também Luís Cília, veio de França. Suponho que sim, que o Luís Cília veio de França. Maria del Mar estava aí também, creio que sim. Sim. Foi quando eu conheci Maria del Mar. O José Afonso adorava a Maria del Mar. Achava que ela era muito bonita e que ela cantava muito bem. O José Afonso tinha uma relação sempre muito ingênua com as mulheres, era muito tímido. Foi sempre tímido. Isso é uma questão de... Estudante de Coimbra é muito tímido com as mulheres, muito distante. Há pouco falávamos do fado de Coimbra. O fado de Coimbra é um fado criado para fazer serenatas às mulheres. Então, a escola de canto de Coimbra é para projetar a voz para o segundo andar. Atira-se a voz para ouvirem, para as meninas, para as estudantes de Coimbra, que estavam completamente separadas dos homens, não havia cá misturas, ouviam, e quando ouviam cantar, os estudantes quando cantavam, elas não podiam vir à janela, porque tinham as freiras sempre a ver, mas acendiam e apagavam a luz, ou faziam sinais com as velas, comunicando que tinham escutado o fado de Coimbra.
Mas estavas a perguntar? Eu vou a... Seguimos hablando de festivales. O festival. Foi um festival. Isto porquê? Porque... dos Pueblos Ibéricos. Já saímos do Coliseu de Lisboa, que foi... Mas nos Pueblos Ibéricos estávamos em Madrid quando foi o primeiro golpe, 16 de março. Me parece que Franco había muerto 6 meses antes, foi em Canto Blanco. Sim. Já tinha... Não sei se Franco já estava morto. Sim, 6 meses antes. Mas a transição também foi muito complicada em Espanha. Porque em Portugal a transição foi muito súbita. E em Espanha não, foi lenta. Foi a estrutura fascista desfez-se com alguma lentidão. Enquanto que em Portugal foi de um dia para o outro, prenderam toda a polícia política. Em 3, 4 dias desapareceu o aparelho repressivo português e o aparelho repressivo do Estado espanhol foi muito lento a desaparecer. Eu não sei se já desapareceu. Mas estava quando foi o 16 de março que estávamos aqui e o Zeca, viu o ABC de Madrid, logo de manhã, golpe em Portugal, o Zeca disse: pô, isto é um golpe de extrema-direita, seguramente. Não vamos voltar a Portugal. E o Zeca já achou: eu disse, ficamos em Espanha, que também é bom. Bueno, también actuasteis, por supuesto, en Galicia. Mucho. En homenajes, además, incluso a Zeca Afonso también. Sim, houve muitas homenagens depois do Zeca Afonso desaparecer para o Oriente Eterno. Foi muito homenageado. Te contaré que una de las primeras actuaciones de Zeca, de José Afonso, al comienzo de los 70, fue en Santiago. En Santiago de Compostela. En el Burgo de las Naciones. Había una cierta tradición. Entonces, después de los recitales, que eran más o menos como estabas explicando, pues, después de los recitales, había una costumbre, eran clandestinos, por supuesto, teníamos que salir todos a la calle, tenían que salir a la calle, a la Alameda, donde estaba esperando la policía, los asistentes, y había que hacer resignadamente lo que los estudiantes de entonces llamaban, con una mala ironía, después del recital, los 100 metros grises. Sim, fizemos e uma vez fomos presos em La Coruña. Turiño, el que fue presidente de la Junta de Andalucía, fue uno de los que corrió varias veces, seguramente por eso. Sí. La Junta de Galicia, efectivamente. Bueno, antes estabas hablando también de tus primeras actuaciones. ¿Cuál fue la primera actuación? No para decir que en el metro. ¿Cuál fue tu primera actuación en público? No público a minha primeira atuação foi em Paris, com o José Mário Branco e o Padre Fanhais, numa casa paroquial. Havia uns padres que cediam o espaço da igreja em Paris para cantar para os portugueses. Mas lembro-me que foi uma grande desilusão, porque a maior parte dos operários portugueses que nos estavam a ouvir interessou-lhes muito mais beber cerveja Sagres, cerveja portuguesa, e pastéis de bacalhau, e jogar às cartas lá ao fundo, faziam muito barulho, e nós a cantarmos contra o fascismo e o comunismo, e eles não. Eram quase todos minhotos e transmontanos, e a igreja tem uma influência muito grande nos povos do norte portugueses. São muito... O padre é uma figura central do Tejo para cima, é uma figura central nesses pueblos. No Alentejo, o padre... somos muito anticlericais. Então foi essa a minha primeira atuação, foi numa casa paroquial de Paris, com o Fanhais, o Padre Fanhais e o José Mário Branco, suponho. E depois, em algumas, aparecia também o Zeca, porque o Zeca gravava os discos em Paris. Havia uma espécie de mecenas no Porto, é o Sr. Arnaldo Trindade, que tinha uma paixão interessante, ou gostava muito dos cantores, mas também era esperto e inteligente, porque ele tinha sentido crítico. Ele reparou que o Zeca é um dos maiores gênios da música europeia do século XX, e ele deu-lhe todos os meios de gravar em Portugal. Há um grande disco de ruptura com a música bolorenta oficial do Estado português, que é o Cantigas do Maio. Cantigas do Maio é a ruptura
gloriosa, Estaba grande onde está a grande Vladimir Plena, sim. Bueno, te preguntaba por tu primera canción, la primera canción que cantaste, la primera canción que compusiste también, me gustaría saber de qué hablaba, y sobre todo quiénes eran por entonces tus modelos, ¿no? Porque, bueno, la música francesa es la que entonces más influyó en los movimientos musicales de la época, sobre todo en Cataluña, principalmente en Cataluña, pero no solo ahí. Y en Portugal, ¿cuáles fueron tus modelos? Em Portugal, comecei a ficar muito interessado na música do José Afonso e do Adriano Correia de Oliveira. E ouvíamos muito, quase clandestinamente, sabe que em Portugal não chegava nada. Dá-me um pouco da tua água, Carlos. Em Portugal não chegava nada, os discos eram proibidos, não havia livros, havia uns amigos que nos traziam de França discos do Georges Brassens, e havia um grande interesse sobretudo no Brassens, no Brel, na Léo Ferré, nós ouvíamos também muito, mas era quase clandestino, os pequenos discos, os EPs que tinham 2 canções de cada lado, traziam-se bem na mala e passavam na fronteira com alguma facilidade, e nós, a grande influência portuguesa, cultural portuguesa é o francês. Nós somos de cultura francesa até aos anos 70, que depois é que começa a influência forte das culturas anglo-saxónicas, mas até aí, como sabem, o Bonaparte também esteve lá mesmo, as universidades portuguesas foram bonapartistas até aos anos 80 quase. Então as influências são muito francesas, e depois muita influência dos cantores espanhóis que começámos a cantar, do Estado espanhol que começámos a conhecer. Há uma influência muito forte, recíproca. Começamos a influenciar uns aos outros, porque a solidariedade, eu nunca mais esqueço, a solidariedade dos cantores do Estado espanhol para connosco era imensa, inesquecível. E devemos muito a eles o facto de resistir também. Bueno, tenemos la primera canción, la primera actuación, y tu primer disco, o al menos uno de los primeros, fue en el 75, ¿no? 75, sim. En el 75. Comecei a gravá-lo em Paris, mas depois aconteceu o 25 de Abril, gravei em Portugal. Salsa, creo que. Semear, salsa ao reguinho, sembrar, perejil al riego. Esa es la traducción. Y sale en 1975, menudo año, ¿no? Cuando empezaba todo. Muy caliente. Muy Había caliente, caído la 75. dictadura de Salazar, moría Franco en España, eran momentos de una gran agitación social. Supongo que era imposible, ¿no? El no dejarse llevar por esa fuerza que había en las calles. ¿Eso influyó también en tu forma de interpretar? Claro, durante 10 anos nós cantámos, recebíamos, o José Afonso gostava de comer arroz integral, cenouras, tinha uma dieta muito especial, era muito louco por dar dietas. Então íamos cantar nos pueblos aí em Portugal. Eu já estou a misturar as línguas, mas não faz mal. E o Zeca, fomos muitas vezes pagos em batatas, sacas de arroz integral, cenouras. Quando íamos cantar para têxteis, para operar têxteis no norte de Portugal, pagavam em lençóis, como se diz lençóis. Pagavam então durante 10 anos fomos pagos em géneros. O Zeca Afonso e nós também, vagamente, íamos ganhando algum dinheiro quando o Paco Ibáñez o convidava à França. O Paco Ibáñez tinha sempre esse cuidado extremo de dizer: vocês têm que ganhar algum dinheiro que é para viverem. O Zeca não sabia o que era isso, de ganhar dinheiro. Cantar para ele não tinha esse sentido, não aprendeu isso. O Paco Ibáñez e outros amigos da esquerda alemã tiveram o cuidado de... Eu era grumete, eu era recruta, ia com o José Afonso acompanhar. Toco muito mal a guitarra, mas o Zeca punha-me logo a cantar: agora também vais cantar. Aí fiz a minha aprendizagem e com algum cuidado fomos ganhando algum dinheiro por estes amigos que tínhamos na Europa que nos levavam, porque em Portugal durante 10 anos não pagávamos às vezes gasolina, se havia dinheiro para ir cantar e para ir a pagar fogos sociais. Havia uma greve, José Afonso, não vai à greve, José Afonso, Vitorino, Janita, vamos. Aparecíamos, cantávamos em circunstâncias absolutamente surrealistas. Imagina tu, um cantor e um artista como José Afonso, a cantar para um megafone. E eu com ele a fazer uma voz, a tocar com portanto, esse é o extremo. E muitas vezes as cooperativas agrícolas, aí quando havia ocupação de terras, convidavam-nos para
para a festa da cooperativa, que normalmente era o aniversário do dia da ocupação. E então, lembro-me de ir a uma cooperativa em frente de Jerez de la Frontera, que se chamava Muralha de Aço, chamava-se a cooperativa. Nesse dia, ia um médico para a cooperativa, foi o José Afonso, o Adriano Oliveira, o Fausto, eu também, e estavam os cooperantes todos calados, os alentejanos sentados, e perguntavam onde se canta. E havia uma encina e uma silha, aí era o palco. Uma silha para pôr o pé, uma cadeira para pôr o pé para tocar guitarra. E a árvore por trás, porque tinha sombra, que estava sol. E esse é o extremo da austeridade dos sítios, da escola que eu fiz a cantar. O melhor ainda era um trator, um reboque de trator, esse já era um palco muito interessante. Sempre en directo, claro. O então con megafón. Bueno, vamos si quieres a los orígenes y también, bueno, estamos también en el tiempo por continuar con los orígenes en las raíces de las cosas, que es lo que explica además todo lo demás. Hace ahora más o menos 30 años que publicaste un disco realmente esplendoroso que está por ahí, que todo el mundo puede ver. Yo lo tengo en CD, no lo tengo en vinilo. Es el disco de los romances. Antes Romances, tenías ahí preparado un romance. Eu vou contar porque é que eu gravei esse disco. Nos anos 80 em Portugal, e depois houve uma espécie de um golpe meio fascista, mas meio social-democrata, em 75 em Portugal, que acabou com o sonho da República Popular que tínhamos na cabeça. Então acabou com isso, mas entretanto os meios de comunicação começaram a ser ocupados outra vez pelos locutores, jornalistas, pelos locutores anteriores e dirigidos por gente muito comprometida com o fascismo. E nos anos 80 já passava mais música anglo-saxónica nas rádios portuguesas do que música portuguesa. Outra vez. Vasconcelos foi o romanceiro português e muitas vezes, como não tinha... O Leite Vasconcelos não gravou ou não teve meios de gravar melodias. Eu criei melodias sobre romances, alguns dos romances que li com muita curiosidade. Mas também gravei a Laurinda, que essa foi recolhida por Giacometti, Michel Giacometti, um corso que foi para viver para Portugal e que fez uma recolha extraordinária de todo o romanceiro português, já com meios, com um gravador, filmou também, e aí gravei a Laurinda, que ainda hoje canto nos meus concertos. Cántanos Vou cantar, por claro, favor, claro. por favor. Finalmente vou cantar. Faz favor. Ya veis que no tiene nada que ver esto con los CDs, ¿no? Yo tengo un CD, es una Claro, isto é um objeto muito mais bonito, tem que a informação é sempre muito forte. Está tudo... Isso é o pôr do sol lá em Pueblo. Um fuzil, sempre loucos Por si acaso. Sim, um fuzil e uma concertina. Oye, son 12 temas, ¿no? Los que aparecen. Creio que sim, já não o vejo há muito tempo. Y 10 son populares y hay 2 que están compuestos por ti. Sim, suponho, eu não me lembro. Mas acho que há 1 ou 2 que eu fiz a música, ou 3, não sei. Há mais. Y hay uno de Brasil también. Há uma Nau Catrineta do Brasil. Verdad. Porque isso encantou-me muito ver, porque o meu coração está no Brasil. Antes estava em Paris, mas depois Paris ficou muito decadente. Paris era uma cidade maravilhosa para viver, onde eu tive a sorte de conhecer Paco Ibáñez, muito cheio de força. Ele ainda tem muita, mas bebíamos muito mais nos anos 70 do que agora. Agora já bebo um copo, fico louco. Ontem um vinho tinha 15 graus e fiquei um pouco enlouquecido com o vinho do almoço. E gravei esse porque entretanto conheci muitos cantores brasileiros e havia um duo que vivia em Paris que se chamava Teca e Ricardo. Lembras-te, Paco? Os brasileiros Teca e Ricardo, que gravaram um romanceiro português do Brasil e gravaram a Nau Catrineta, era lindíssimo. Eu gravei essa, encantou-me muito essa Nau Catrineta. O Zeca também fez letra, o Zeca Afonso também fez letra para uma Nau Catrineta, que é um romance maravilhoso. Mas entretanto, se me dás licença, eu tento cantar um bocadinho da Laurinda. Depois canto uma moda velha que é a moda do século, princípio do século XX, talvez do século XIX,
e uma moda nova, composta com um texto de António Lobo Antunes e música do meu irmão Jardim. Portanto, começo pelo Laurinda. Esta hora eu já bebia vinho. Não. Tem que ser assim, pé, o diafragma. Oh, Laurinda, linda, linda, oh, Laurinda, linda, linda, és mais linda do que ao sol. Deixa-me dormir-me à noite nas dobras do teu lençol. Sim, sim, cavalheiro, sim. Sim, sim, cavalheiro, sim. Hoje sim, amanhã não. Meu marido não está cá. Foi para a feira de Gravão. 11 horas, meia-noite. 11 horas, meia-noite. Marido à porta bateu, bateu uma, bateu duas, Laurinda não respondeu. É muito longo. É muito grande. Como termina o final? O que passa? Sim, eu creio que a história em Portugal é diferente o fim. Porque é muito interessante. Porque o Algarve é uma terra de bons costumes, de alguma liberdade de relação homem-mulher, muito interessante. Então, o marido da Laurinda, que tinha ido à feira de Gravão, no Alentejo, voltou e apanhou a Laurinda com um cavaleiro. E então, eu resolvi muito bem disso. Vai buscar as tuas irmãs, vai buscar as tuas irmãs, trá-las toda no andor. A mais linda delas todas há de ser o meu amor. A mais linda delas todas há de ser o meu amor. Inteligente, hein? Civilizado. Hay un parentesco común entre los romances, aunque bueno, puedan finalizar de forma diferente. ¿Conocías entonces el trabajo de Joaquín Díaz? ¿Hablaste con él? Claro, sim. Canções sefardis. Muito bonito, muito bonito. Nunca em Portugal se fez essa recolha. Tem que se fazer porque Salazar não lhe gostava nada, não gostava nada de judeus. E ele era cristão novo. E também a Inquisição portuguesa, contra o que vocês podem imaginar, era mais violenta que a espanhola ainda, porque os judeus fugiam para Torquemada. Por curiosidade, eu também fui ator de cinema e fiz um filme que se chamava The Darkness of the Earth, as trevas na Terra, dirigido por um checoslovaco, quando havia Checoslováquia. E Torquemada era Paco Rabanne. O filmámos em Guimarães, em Portugal. É muito... E o judeu que ele manda matar era ele. Um diálogo com Paco Rabanne me mirando e dizendo: quem és tu? Muito interessante. E eu não tenho cópia nenhuma desse filme porque passou na televisão portuguesa e eu esqueci-me de copiar. Como se llama a película? Porque o título em inglês é The Darkness of the Earth, As Trevas na Terra. Sim, e passou num seriado em Portugal em dois títulos, em duas vezes. Mas eu era 78, 79,
e andava muito louco, não via televisão. Habrá Ou que- seja, Gabriel, hay andar que, y- hay que ponerse a buscar esa película. que tú fuiste también, o eres también actor, has participado en películas como actor, por ejemplo, El Conde de Montecristo. No Conde de Monte Cristo, uma produção francesa em Portugal, porque Portugal tinha uns decors muito baratos e tinha meios decors muito bons, a urbanidade não era muito ainda isto nos anos 70, então muito cinema foi feito em Portugal porque tinha decors muito bons e então aproveitavam artistas locais. Sérgio Godinho era um bandoleiro e eu era outro. Em Conde de Monte Cristo. Bueno, Vitorino actor también, y gran estrella también hay que decir, gran estrella porque es en el 92, en el 93, cuando tienes un enorme éxito con un álbum, Eu que me comovo, con letra de un gran amigo tuyo, que es Lobo Antunes. António Lobo Antunes, sim. Son retratos de una Lisboa. São retratos de uma Lisboa que não é valiente, é o contrário, retratos do suburbano triste e anti-herói. E nisso o António Lobo Antunes é extremamente rigoroso e poético com a desgraça. Ele faz poesia do trabalhador suburbano de Lisboa que é muito triste e a mulher engana-o e ele também engana a mulher e veste e é muito kitsch. Como é que diz aqui? Kitsch. É tudo kitsch. A televisão tem um naporãozinho e tem a senhora de Fátima. Sí. Una botellita. Bueno, fue un álbum esplendoroso también, muy premiado, con un gran reconocimiento de crítica. Supongo que es inevitable, ¿no? Que un cantante portugués de una larga trayectoria como es tu caso, pues reafirme en alguna de sus canciones su amor y complicidad con una de las ciudades más bonitas de Europa, ¿no? que es Lisboa. ¿Qué tema musical destacaría de los que tú cantas a Lisboa? No sé, incluso quieres poner un ejemplo. Um disco que eu gosto muito, de facto, é esse que se chama Eu que me comovo por tudo e por nada. Como é que se diz em castelhano? Como me conmuevo por todo y por nada. Eu que me comovo por tudo e por nada. Que eu queria chamar, eu fui sempre da EMI Odeon, muito tempo. E as editoras proibiam-nos. Eu tenho aí um disco que se chama Fado Negro, onde tenho uma fotografia na frente da carreta dos mortos da minha terra. Ahí está. Esta carreta levávamos os mortos assim, e eu queria que a capa fosse toda eu vestido de branco com a carreta, porque tem um elogio da morte. A EMI não deixou. Assim como esse disco que eu gravei com o António Lobo Antunes, eu queria que se chamasse Contrafado, que é contra o fado reacionário, e a EMI não deixou. Então o António Lobo Antunes exigiu que se chamasse A Canção do Bandido. Também é um disco que eu gosto muito, porque os textos são muito bonitos e na mesma linha do anti-herói. E agora, antes de aborrecer as pessoas... Tenemos tiempo, un poquito. Ainda temos? Não queres que eu cante? Sí, sí. Diz, canta. Cante primeiro. Está bem. Isto tem a ver com o António Lobo Antunes, porque eu vou ilustrar... O António Lobo Antunes viveu muito tempo no Alentejo. Tinha uma namorada alentejana e ela tinha uma casa em Monsaraz. Ele viveu muito tempo. Inclusive, ele conhece bem a moda alentejana e os corais alentejanos, que é uma tradição muito forte em todo o Alentejo, sobretudo no interior. E ele corporizou de tal maneira, interiorizou de tal maneira a poética popular alentejana que fez textos para modas alentejanas. Eu vou cantar uma. Portanto, vou cantar duas modas. Uma moda velha, que eu não sei onde se perdeu, que foi recolhida ali ao pé do Redondo, ao pé da minha terra, e uma moda nova, escrita por António Lobo Antunes e por minha irmã Janita. Vou cantar a primeira moda velha, que é muito bonita, e é muito estranha sob o ponto de vista da melodia. Chama-se Onde Vais, ó Luizinha? Já vê se isto cai. Onde vais, ó Luizinha, com
do meu amor que anda nas ondas da praia, que anda nas ondas da praia, que anda no mar a sardinha, e com o teu cabelo a faia, e onde vais, ó Luizinha? Cantei baixa demais. E agora uma moda nova. Num tom mais alto ela era mais brilhante. Mas isto tem uma voz sempre em cima. O coro são 24 normalmente e canto esta, e depois o meu irmão Janita é alto e um alto faz. Onde vais, ó Luizinha, com o teu... E viaja sobre a moda, o coro, arrendilhado, muito bonito. Creio que é uma influência muito grande que nos ficou dos árabes, esses melismas. Muito... E cada alto que canta por cima... Rodriguinhos. Hã? Rodriguinhos se llama. Rodriguinhos se llama. Rodriguinhos. Sim. Ah, sim, é em Portugal, mas isso é em sentido depreciativo. Isso é o alto faz rendilhados sobre a moda. Agora vou tentar, num tom melhor, cantar uma moda alentejana que fez o António Lobo Antunes e o meu irmão Janita. Estamos a gravar um disco agora que vai sair em outubro, que se chama 12 lindas modas alentejanas recriadas por António Lobo Antunes, Janita Salomé, grupo de cantadores do Lobo. É muito antigo. É muito antigo, tem a última versão, porque houve sempre grupos de cantadores no Redondo e ali no Conselho, à volta. Vamos lá ver se eu consigo cantar esta num tom bom. Vê se não é muito baixo. Tá bom, né? O texto é muito bonito. Quando eu morrer, meus amigos, deitei-me junto à ribeira. Quando eu morrer, meus amigos, deitei-me junto à ribeira, com os olhos postos na água, com os olhos postos na água, e a viver de outra maneira, com os olhos postos no céu, e a flor de uma nuvem branca, e a flor de uma nuvem branca, enfeitando-me o chapéu. E a flor de uma nuvem branca, e a flor de uma nuvem branca, enfeitando-me o chapéu. Bela moda, bela moda.
tienes, o tenías, pero tienes Sí, éramos 6 empresários. un club Um clube onde se cantava, onde se cantava e bailava música de Cabo Verde, sobretudo. Africanos Cabo Verde. de Cabo Verde que vinham para Lisboa, vieram depois da independência, os grandes músicos africanos de Cabo Verde, de Angola, mas menos de Moçambique, vieram para Lisboa e fizeram de Lisboa uma capital de El Rich Club música crioula. sigue existiendo, sigue Não, caiu. programando esta música. Estava muito. Pues es una pena, ¿no? Estava muito cadente, é lindíssimo, era um cabaré, era um velho cabaré que se chamava Montanha, onde no século XIX reunia a carbonária portuguesa, mas deixaram-no cair. Aí se conspirou muito contra o rei. Foi ficando um cabaré muito decadente até que... Y dinos ahora, que nos sirve para todos, ahora en Lisboa, al que quiere ir a Lisboa, ¿dónde puede escuchar la revita? ¿Dónde puede escuchar la semaba, la samba, el fado, por supuesto? Sim, em Lisboa há muito sítio onde se Pero pode todos cantar. estos ritmos, Hã? de todos estos ritmos, solamente alguno. Estás a falar de música... La morna. A morna, a coladeira, tudo isso, sim. Há uma casa que eu recomendo muito fortemente, onde canta Tito Paris, que se chama Casa da Morna, exatamente. E aí que passam todos os cantores e artistas da África, que de certa maneira influenciaram também muito a nossa música. A grande diferença entre os cantores e os criadores portugueses e os do Estado espanhol é essa fortíssima influência da África e do Brasil. A nossa música tem essa componente diferente. Y ya para finalizar, ¿quieres hablar algo más de ese disco que dice que estás preparando para saber qué estás haciendo ahora mismo? Estou fazendo esse disco com o meu irmão Janita, já acabamos as gravações, só falta misturar e tem 6 ou 7 modas velhas, portanto, modas alentejanas que não se cantam muito, e tem 5 ou 6 modas recriadas pelo António Lobantunes, com música do meu irmão Janita e música minha. E tem com algum risco, que é sempre algum acompanhamento, um apoio instrumental muito discreto, porque a moda alentejana não se compadece muito com instrumental. Mas tudo tem que evoluir, senão fica moda de museu. Assim, a gente arrisca fazer esse disco que se chama 12 lindas modas alentejanas revisitadas, reinventadas por António Lobantunes, Janita Salomé, grupo de cantadores do Redondo e Vitorino Salomé, por ordem alfabética. Todos amigos. Bueno, pues son las 2:10, así que vamos a finalizar, Vitorino. Pero quiero pedirte una cosa para terminar, algo muy especial, que estoy seguro que todos los que estamos aquí este mediodía pues nos va a llenar de emoción, a mí seguro, ¿no? Y de sentimientos encontrados. Me gustaría terminar esta conversación contigo escuchando de tu voz, bueno, a capela, como lo has hecho muchas veces, bueno, lo has hecho con los del canto redondo también. Pues una estrofa, ¿no? No hace falta más, por lo que tú quieras, ¿no? De la ya legendaria canción de tu amigo Zeca Alfonso Grándola Vila Morena. Claro, esse é La canción que se emitió exactamente a las 12:20, a las 0:20 horas en Radio Renesensa. La canción con la que empezó todo, la canción con la que empezó la libertad, también para nosotros, también para los españoles, que lo vimos con mucha ilusión, pues que ha sido ahora para terminar. Pois sim. Quem souber canta também. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Muito bem. Joaquim, muito obrigado por me trazeres outra vez aos meus amigos. Muito obrigado.
Salta la placa.